Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Senador Paim, faço até um desafio ao senador. Eu acompanho a sua carreira e vejo seu sempre com alguns focos, né? Piso, estatuto do idoso. Isso. Pessoa com deficiência, igualdade racial, da juventude, autista. Então, agora o senhor coloca também a educação. Já está aceito aí o conselho, inclusive. É um conselho. Já que a gente fala tanto em mudança no país, que a educação... A educação é fundamental nesse sentido. O Paulo Bachur, também aqui presente, João Roberto Alves, a Naira, o conselheiro Cury, os demais membros da mesa. Queremos agradecer o convite que foi formulado ao sindicato para ajudar, talvez, no debate e da importância do tema, do marco regulatório. E talvez, por ser advogado, muita gente vai dizer assim, o advogado adora legislação, né? Eu, de certa forma, tenho um pouco de preocupação com a legislação para não virar a ditadura da legislação, principalmente quando se considera a educação. O professor Cury falou uma coisa que eu achei muito interessante. Muitas vezes as instituições ficam tão preocupadas em atender o MEC que quase fazem projetos no base do Ctrl+C, do Ctrl+V, né? E isso é tão prejudicial porque muitas vezes não atende à real necessidade da localidade, do seu entorno e do seu próprio projeto. Eu acho que quando ele propõe aqui que as instituições tenham políticas institucionais, eu acho que isso é essencial, é extremamente importante para que se possa efetivamente ter polos diferenciados, para que se tenha projetos em localidades diferenciados. Ontem a Suzana Fungeto estava me falando uma história que foi nomear uma comissão para ir para Macapá e disse para o professor assim, olha, você vai ficar 2 dias na instituição, mas vai ficar 6 dias viajando. E com um problema, tem que ser mala pequena, porque o último dia vai ser de barco. Quer dizer, nessa localidade, quais são as mídias existentes, como funciona a internet, e ao mesmo tempo o aluno vai precisar de um acesso à educação. Então, acho que nesse sentido realmente é bastante importante. Eu queria também elogiar a iniciativa do Conselho e, ao mesmo tempo, reconhecer o espírito republicano aí do Conselho e do conselheiro Cury, que realmente atendeu às diversas instituições, nas suas diversas colocações. E a dificuldade, muitas vezes, eu acho que quem é relator e presidente, o senador sabe disso, né? A dificuldade, muitas vezes, de contemplar um documento, tudo que é necessário, realmente é difícil. E aproveitando até a palavra da Gislaine aqui, em relação, às vezes, à clareza até da resolução, é muito importante, porque, às vezes, ela acaba sendo contraditória, em um certo momento pode parecer que é necessário, realmente, você ter pesquisa e extensão, em outro momento não poderá, né, em outro artigo. Isso precisa ser realmente muito claro, porque depois vai ter um instrumento de avaliação próprio nesse sentido, e esse instrumento ele tem que ter um guia muito claro em relação àquilo que está sendo solicitado. Por outro lado, eu acho que a importância do tema realmente é muito grande, mas eu tenho algumas preocupações, que é em relação ao day after. Sempre quando se muda alguma coisa na legislação e se altera, o problema é saber como é que isso vai funcionar no dia seguinte. Né? Hoje nós temos um sistema de avaliação que é fantástico, se a gente for verificar, que talvez até o único no mundo, onde é totalmente sistema eletrônico, mas está cheio de puxadinha esse sistema eletrônico chamado EMEC, né? Nem sempre funciona, às vezes trava, você não consegue inserir um curso em determinados polos, né? Você trabalhou 2 anos aí no EMEC 2.0, mas não sabemos o que vai acontecer, né? E a gente sabe que, por outro lado, o MEC acabou o contrato de TI, né, no Ministério da Educação, então não tem alguém para fazer todo esse sistema, e essa é uma realidade, e isto é preocupante, né? Fazer toda uma alteração sem, no dia seguinte, ter a operacionalização dessa mudança é algo realmente extremamente preocupante. Bom, embora seja um assunto que, se a gente voltasse a 1 ano atrás, nós estaríamos discutindo aqui, talvez, a importância do FIES no IAD. Era a bandeira, né? Vamos expandir, era necessário. Hoje a gente está discutindo como é que vai ter o FIES presencial ano que vem, né? Mas, sem dúvida alguma, essa pauta ela tem que continuar presente em função das metas que está estabelecida no PNE
E também aqui, como foi dito, eu acho que nenhum segmento privado aqui que está representando as entidades tem a crença absoluta de que qualquer expansão precisa ser com qualidade. Nós precisamos reconhecer isso. E quando se propõe aqui políticas institucionais, de certa forma, está recuperando aquilo que os sinais está prevendo. Quando se fala em diversidade de curso, de instituições, de regiões, né? Isso traz de novo, revisita a lei dos sinais e traz essa importância dessa mudança que se propõe aqui na resolução, né? Algumas questões que eu acho que foram colocadas aqui eu não vou reprisar, mas outras eu acho que é importante conceituar. Eu sei que teve muita pergunta sobre tutoria. No fundo, a gente tem algumas atividades na instituição... Continua chegando. Que são típicas da docência e outras que não são típicas da docência, sem prejuízo nenhum da importância da atividade. Nós temos as figuras dos preceptores, por exemplo, que isso na área de saúde é muito normal e é muito comum, e que não está vinculado ao regime ou à qualificação da docência, e até por dois motivos. Um que já foi colocado aqui, que é com respeito ao artigo 66 da LDB, que estabelece para ser professor, você tem que ter no mínimo a especialização, e no caso do tutor não tem essa obrigatoriedade. Mas tem um outro problema, que é com relação à jornada máxima que um professor tem hoje. Tramita aqui na casa, inclusive, a possibilidade hoje de o professor dar 8 horas aula. Hoje ele não pode fazer isso. Ele tem que dar no máximo 6 horas aulas, sendo 4 e 2. Quem ganha com esse artigo da CLT, lá que o Getúlio Vargas fez naquela época, é o estacionamento, que o professor tem que dar aula em várias escolas. Só o estacionamento ganha, o professor não ganha com isso, a instituição não ganha com isso, e a efetividade dele seria mais importante se tivesse as 8 horas aulas. Então, essa definição de tutoria, ela é importante, e ao mesmo tempo sugiro até que seja retirada do artigo 8º, quando se coloca a função docente dentro da mesma seção, porque isso pode criar uma confusão de interpretação do que é tutoria com relação ao próprio corpo docente da instituição. Eu acho que tem alguns artigos, tem uma seção que praticamente ela reproduz o que é o decreto 5622. Eu acho que ela precisaria ser retirada, porque isso já é tratado pelo decreto. Até por uma questão de hierarquia de normas, eu acho que não seria pertinente em relação a isso. Tem uma outra proposta que eu acho que é importante. As instituições, ela tem a sua experiência regulatória diferenciada. Uma instituição que inicia, ela tem uma experiência menor. Mas instituições que já estão aí, passou pelo primeiro ciclo de avaliação que iniciou no país, que foi com provão, condições de oferta de ensino, de curso, né? Depois veio o ENAD, agora com a avaliação de curso e de instituições, ela já tem uma trajetória. Por que motivo tratar essa mesma trajetória de quem está iniciando? Talvez essas experiências podem ser utilizadas, inclusive disciplinando ali a portaria 40 no artigo 11, quando ela diz o seguinte: a instituição que tiver CI e IGC cumulativamente a 4 poderá ter a avaliação por amostragem. Eu acho que era o momento dessas instituições que já passaram por processo de recredenciamento ter a oportunidade de ter um fluxo regulatório diferenciado. Eu acho que outra questão que o professor Cury colocou, relativamente ao artigo 28, eu acho que ele traz um tema muito importante. Nós já vivenciamos aqui, em 2004, quando foi aprovado o decreto, por exemplo, do Centro de Educação Tecnológica. Esse Centro de Educação Tecnológica, naquela oportunidade, a exemplo do que tem o Cefet, tinha autonomia para criar cursos nas áreas tecnológicas, dentro daquelas áreas reconhecidas. Todos nós sabemos que um curso tecnológico ele tem uma duração muito pequena, curta, e a instituição ter que se utilizar sempre do processo do fluxo regulatório. Às vezes, ao pedir um curso, ela demora 3 anos, aquele curso já perdeu a sua necessidade, a sua pertinência, né? Então, eu acho que seria importante também nós termos um fluxo regulatório diferenciado em função do encadeamento da experiência regulatória que tem as instituições.
Eu acho que quando, assim, para finalizar, quando se coloca aqui as políticas institucionais das instituições e valorizar isso remete a uma grande importância. Começa a se acreditar um pouco mais nas instituições. Eu acho que é o momento de acreditar em instituições que já estão há muito tempo, que já comprovaram a sua condição regulatória de avaliação, e isso facilita, obviamente, a desonerar em determinados momentos a própria regulação. Por último, acho que o fato de credenciar ou recredenciar as instituições, tanto da instituição como da modalidade à distância ou curso à distância, ele é importante, sim, para reduzir o fluxo. Hoje ficam processos que vai para o Conselho para recredenciar, mas o processo de IAD não chegou ainda, fica paralisado um e outro, cria uma insegurança muito grande, né? A única dúvida que eu tenho, professor Cury, e eu deixo essa indagação para o senhor, quando se coloca na resolução que a política institucional pode ser alterada no processo de recredenciamento, uma universidade que ela pode ter até o máximo, né, de 10 anos de processo de recredenciamento, não seria muito tempo para não poder propor uma nova política institucional? Será que não seria necessário flexibilizar isso? E aí faço uma indagação para as séries, que ela tem um calendário próprio, por exemplo, para ditar os polos de ensino à distância. Se isso for condicionado ao recredenciamento, isso também vai reduzir a oportunidade de credenciar polos de ensino à distância, né? Então já fica uma indagação. Agradeço aqui os meus colegas. Muito obrigado. Muito bem, o diretor jurídico do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, José Roberto Kovac. Eu sei que ele fez uma provocação indireta para mim aqui, e eu vou responder, mas com muito carinho que ele merece, que é a questão da CLT. De fato, eu tenho muito cuidado com a CLT. É diferente, de forma pontual, nós buscarmos aqueles artigos que podem estar obsoletos. O que eu discordo é que houve uma iniciativa, já pela terceira vez, e todas eu tive que fazer um enfrentamento muito duro daqueles que querem aprovar no Congresso que o negociado está acima do legislado. Ou seja, a CLT não vale mais e vale a negociação entre as partes. Aí eu tenho dito uma frase que está cunhada já, só por cima do meu cadáver, que vão aprovar essa proposta de revogar a CLT de Getúlio, de João Goulart, de Cláudio Passeguet de Brizola, de Pascolino e tantos outros. Só para responder que não tem problema nenhum de nós fazer uma análise pontual da CLT e ver aquilo que está obsoleto. Mas querer revogar a CLT, como foi o caso recente aqui, derrotamos ontem na Câmara, quase por unanimidade, onde eu disse essa frase. Eu estava lá numa sessão do Congresso que, só por cima do meu cadáver, que vão revogar a CLT. Só uma contribuição ao debate, porque senão fico dito pelo não dito. Deixa eu provocar mais um pouquinho, senhor. Pode provocar, só não vamos sair do tema aqui, mas eu estou à disposição, claro. O que acontece? Realmente, o capítulo destinado aos professores da CLT é um capítulo que não sofreu as atualizações necessárias frente ao mundo que nós vivemos. Vou dar um artigo. É vedado a regência aos domingos. Está lá na CLT. Muita gente vai perguntar, que regência? É aula? E, de fato, hoje, até no ensino à distância, a intermediação é utilizada muito no horário do Faustão. O pessoal não aguenta, vai lá e tem intervenções em horários diferenciados, né? E a CLT realmente ela prende muito essa situação, né? Então, é uma sugestão de atualização frente aos novos momentos. Não estou propondo a revogação da CLT, não. Muito bem, muito bem. Só está concordando com o meu ponto de vista. Tá certo. Analisar pontualmente a CLT é um debate. Revogar a CLT, de jeito nenhum. Eu quero, inclusive, comentar para aqueles que estão assistindo pela TV Senado, pelo Sistema de Comunicação, que esse é um ciclo de debates. Fizemos a semana passada, foi a educação em tempo integral. Este é a educação à distância, buscando, depois de ouvir a todos, contribuir mesmo na legislação e mesmo com algumas propostas indicativas naquilo que for de competência do Executivo. Esse é o objetivo, e eu estou coordenando esse ciclo de debates. Serão 3 ou 4, se eu não me engano, audiências públicas e vão nessa área.
de imediato aqui para o João... Agora é o João Paulo... Agora vem a velha pronúncia. É Bachur mesmo, né? João Paulo Bachur, que é diretor de políticas regulatórias da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação do Ministério da Educação. Agradeço, senador Paulo Paim. Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa do senador Paulo Paim todos os colegas da mesa, da primeira parte e agora da segunda. Excelente oportunidade, excelente iniciativa de discutir educação à distância com a sociedade. Eu acho que isso é louvável, merece muito elogio e mostra a importância que o tema da educação à distância tem para um país como o Brasil, na situação que a gente vive, com as taxas que a gente tem de matrícula no ensino superior, né? Falando já depois de muita gente que trouxe muita informação, muita colaboração aqui para esse debate, eu vou focar minha fala em alguns pontos. Como é que eu aperto aqui? Esse aqui? Eu vou focar minha fala em pontos bem específicos, tentar cuidar de alguns assuntos muito específicos, sem querer ficar repetindo o que já foi falado pelo Luciano, pelo conselheiro Cury, pela Gislaine. Então, são pouquíssimos slides, só para ilustrar a preocupação do órgão regulador, e daí eu vou falar dos pontos que a gente acha, dos objetivos do marco regulatório, e insistir um pouquinho na especificidade de uma regulação para a educação à distância. Falou-se muito aqui de que não é uma modalidade separada, e a diretriz adotada pelo Conselho de favorecer a institucionalidade, o projeto conjunto, é meritória, correta, a SERES concorda com isso. Mas há uma preocupação expressa na LDB de um regime especial para a educação à distância, e eu queria pontuar um pouquinho por que a SERES defende uma certa especificidade na regulação da educação à distância, né? Então, rapidinho sobre o PNE, não vou insistir nisso, o Luciano já falou. A gente não vai cumprir a meta 12, taxa líquida e bruta de matrícula, sem educação à distância. É absolutamente impossível alcançar o interior do país, levar educação superior para 2/3 dos municípios ainda não tem nenhum curso de educação superior. Isso é absolutamente impossível de ser alcançado só com a educação presencial. Mesmo o investimento privado, que é ágil, que é rápido, às vezes não chega aonde precisa chegar para fazer toda a cobertura e a gente chegar no patamar de taxa líquida de matrícula e bruta compatível com os nossos colegas latino-americanos. Então, a importância da EAD para isso é absolutamente indiscutível. A nossa preocupação é a seguinte: não se trata simplesmente de aumentar vaga. A questão é que essa expansão que precisa ser feita para cumprir a meta 12 do PNE, ela precisa ser muito pautada pela qualidade. Isso já foi falado aqui, é quase um lugar comum, mas eu queria trazer alguns dados que ilustram por que não basta só reduzir burocracia. A gente todos conhecem os problemas que o MEC enfrenta para cumprir o calendário regulatório. É um esforço constante e que problemas de infraestrutura de pessoal e de TI são comuns na Esplanada, isso não é novidade para ninguém, mas é importante pontuar que, se a gente olha para a taxa de ocupação, conforme o censo de 2013, nós vemos que em 2013 a gente tem 54% de ocupação total, né? Isso total no Sistema Federal de Educação Superior. E quando a gente vai ver na EAD, a taxa é muito inferior. Nós estamos com 32% quase. O novo Censo da Educação Superior de 14 deve sair, o INEP deve divulgar agora em novembro, deve ter alguma atualização, mas o que a gente vê é que se nós temos, então, vagas para o Sistema Federal como um todo para cumprir as metas do PNE. Nós estamos ocupando metade. O sistema está com metade da ocupação. Se a gente precisa dobrar o número de alunos, as vagas estão aí. Então, o diagnóstico que isso nos permite fazer elas estão concentradas e não estão chegando onde elas precisam chegar, porque a demanda não está atendida. Historicamente, o Brasil matricula 1/3 dos egressos do ensino médio como ingressantes na educação superior. Isso não varia. Historicamente é 1/3, então com 8 milhões e poucos de matrícula, 8,2, nós estamos aí com 2,4 de ingressantes no ensino superior. Nós temos muito espaço para expandir, muito. Só que a expansão tem que ser feita de maneira estratégica para a gente aumentar a ocupação, essa taxa de ocupação, como o conselheiro Cury falou na fala dele. Não é só uma questão de ter mais vaga. A procura, a gente precisa ter
destravar o gargalo do ensino médio para chegar mais gente no ensino superior e fazer um marco regulatório que leve a vaga para onde está a demanda. Então, esse é o grande desafio. Os meus slides eram só para ilustrar esse ponto e eu vou explicar um pouquinho qual que é o grande desafio que a SERES entende da regulação da EAD, por que se justifica uma regulamentação específica, que não entra em conflito com a institucionalização proposta na resolução do CNE, que é tema da nossa reunião de hoje. A EAD tem uma característica muito específica, é quase um paradoxo, né? Ela tem um maior potencial de inclusão social, se comparada com a graduação presencial, por conta da capilaridade, por conta da flexibilidade curricular, por conta da possibilidade de interiorização. Ela permite o estudante trabalhador compatibilizar um pouco o estudo com a tarefa fora da universidade. Então, assim, o potencial de inclusão social dela é tremendo. Isso não pode ser ignorado de maneira nenhuma. Isso de um lado. O lado, vamos dizer, que suscita preocupação por parte do órgão regulador vem com a maior velocidade de expansão na educação à distância. Então, a maior capacidade de inclusão e, ao mesmo tempo, a expansão que o MEC tem que ter mais cuidado, porque ela sai muito rapidamente numa velocidade que o Estado não consegue acompanhar. Isso do ponto de vista estrutural, né? Isso por quê? Porque a educação à distância permite ganhos de escala fabulosos. Com uma turma, com um corpo docente, é possível atender 2, 3 mil alunos. Com recursos das novas tecnologias, então, isso se torna cada vez mais fácil. E o risco que o órgão regulador vê nessa expansão muito rápida é que, como é um setor pautado por uma concorrência acirrada, isso pode levar com que essa expansão acelerada seja feita em detrimento do investimento na qualidade, na metodologia. É importante pontuar que educação à distância não é só tecnologia. A tecnologia favorece muito, mas a educação à distância, desde o período em que era feito com correio, com troca de cartas, sempre funcionou como um método eficaz que aposta na capacidade de autodidatismo, de organização e de disciplina das pessoas. Eu fiz curso de educação à distância numa época muito anterior a ter internet, banda larga, tudo era com troca de e-mail, com correção feita no arquivinho de Word lá e funciona. Então, essa expansão muito rápida é o que preocupa o Ministério da Educação, né? Então, isso não é uma especificidade da educação à distância. O histórico do setor vem marcado por espasmos de liberalização, sai do controle, fecha tudo, burocratiza a norma, prejudica o setor, prejudica o Estado. Eu cito um exemplo claro dos centros universitários, criados já com autonomia total, depois foram proibidos, levou 5 anos para ter um marco estável de centro universitário, e isso prejudicou muito o setor, com iniciativas de supervisão do MEC que ainda estão em curso. Quer dizer, nós estamos há 10 anos lidando com uma legislação meio espasmódica. Libera tudo, daí você fecha para lidar com a consequência. Então, a responsabilidade na definição do novo marco da EAD é não fazer isso de novo. Isso foi feito com o centro universitário, mas foi feito com a questão, por exemplo, da demanda social. Vocês conhecem o setor melhor que eu, vocês poderiam citar inúmeros outros exemplos. Então, o ponto é, há um compromisso de todos em consolidar a educação à distância, superar o estigma de que é uma educação que não é equivalente ou não tão de boa qualidade quanto a presencial, que o ideal é fazer presencial, só quando não dá, você faz EAD. Esse estigma é o esforço conjunto que a gente tem que superar. Nós Estado, Conselho Nacional, o setor de educação, todo mundo tem que se engajar nisso, né? Nesse compromisso com a qualidade que foi mais de uma vez asseverado aqui nessa mesa, né? De fato, tem uma parte, a gente tem que compatibilizar a regulação com as novas tecnologias, com a nova realidade do setor. Então, deixar muito claro aqui que não há nenhuma resistência do ponto de vista das SERES em discutir bibliotecas totalmente virtuais, os ambientes virtuais de aprendizagem. A gente sabe que precisa ter uma aderência a isso e que a regulação precisa ser, digamos, modernizada, enxugada um pouquinho para não travar uma expansão que a gente acha que é imprescindível para cumprir as metas do PNE. Não obstante, há um ponto que
explica por que a EAD precisa de uma regulamentação específica. E aí eu não sei se no futuro a gente, como o Luciano falou, a gente não vai saber se é presencial ou à distância. Pode ser que no diploma não vá saber, mas a regulação, enquanto a gente não mudar a lei de diretrizes e bases da educação, a educação à distância vai demandar um regime especial. A LDB, no artigo 80, seu parágrafo 1º, fala que a educação à distância é uma modalidade, embora a gente possa discutir modalidade, mas ela demanda regime especial e é de credenciamento específico pela União. Então, é um credenciamento separado do credenciamento presencial. E o decreto 5622, quando coloca isso, primeiro você tem que ser credenciada para presencial e depois EAD, ele reflete um pouco essa disposição da LDB. E eu gostaria de trazer um ponto aqui, porque o MEC não vê incompatibilidade entre isso que está disposto no decreto 5622 e o protocolo conjunto conforme previsto na resolução do CNE. Um pouco para evitar essa trajetória por espasmo, de libera tudo depois fecha, a gente entende que essa regra do 5622, embora o decreto precise de uma revisão e de uma atualização, ela ainda é meritória. Porque a EAD é muito nova no Brasil, ela ainda não tem 10 anos, no máximo, a matrícula de EAD no Brasil. Então, ainda é uma realidade muito nova para que a gente tome medidas tudo ou nada, ou pode tudo ou não pode nada. Então, esse meio termo que eu vejo no 5622, eu acho ainda meritório de ser preservado. Porque você consegue fazer uma expansão mais controlada do que dizer, pode começar direto à distância. Começar direto à distância, nada impediria, por exemplo, que uma instituição de ensino começasse as atividades com 200 polos e 10 mil vagas. Ou seja, isso é um desafio regulatório muito sério. Porque se algo der errado, é um problema de uma magnitude muito maior do que começar com uma instituição que já está credenciada para o presencial, que já tem um histórico regulatório que o MEC conhece, que tem um corpo discente já divulgando a reputação da instituição. Quer dizer, o risco é muito menor quando você parte dessa premissa do que quando você fala tudo. O que a resolução do CNE corretamente endereçou foi a possibilidade de você trazer para avaliação o projeto como um todo. Embora sejam dois tempos diferentes, o projeto é como um todo. E nada impediria pensar um trâmite paralelo, dependendo do CI, do IGC, a definir. Mas a questão é, a expansão direto, com toda a autonomia, já na EAD, parece colocar um pouco em risco esse diagnóstico que a gente tem. A gente vê que não é falta de vaga. Então, não é disso que se trata. Sem prejuízo da necessidade de aprimoramento dos instrumentos e processos regulatórios do MEC. Precisa de mais agilidade, precisa ser modernizado, precisa ser simplificado. Isso é um consenso. Mas não é uma questão de estar faltando vaga de AD. A gente viu ali a demanda por vaga, ainda não está dando 1 para 1. Procura aluno por vaga, né? Então, trazer essas preocupações, sensibilizar os atores envolvidos na negociação são pontos importantes para a gente concluir a regulamentação desse novo marco da EAD. E gostaria de cumprimentar não só o conselheiro Cury, que está aqui, que foi presidente da comissão de EAD do CNE, mas o conselheiro Dourado, que fez a relatoria desse documento, pela abertura, pela franqueza no diálogo, pela capacidade de incorporar aportes de diversos segmentos da sociedade. Isso é assim que eu entendo, que a Séries entende, que diretrizes nacionais devam ser construídas, né? A gente entende também que isso é um primeiro passo, não dá para você esperar da resolução do CNE a solução de todo o problema da EAD. A gente precisa rever os referenciais de qualidade, que já tem quase 10 anos, isso é inadmissível num segmento tão apoiado na tecnologia, e rever e modernizar o 5622, tem muito espaço para aprimorar o marco regulatório. E saúdo, então, a iniciativa desse debate. Muito bem.